Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Mais uma mensagem aqui para abençoar a sua vida. E hoje o nosso tema é o cuidado do cristão. A nossa leitura está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo do 36 ao 46. E eu peço a você que passa aqui no canal, que deixe sua curtida, compartilhe nos grupos sociais, se inscreva no canal, você que é novo, aperte o sininho das notificações e fique comigo aqui todos os dias, você será abençoado. E a palavra do Senhor fala assim, em Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-no novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, o nosso tema de hoje é o cuidado do cristão. E a nossa leitura está no livro de Mateus 26, versículo do 36 ao 46. Essa passagem aqui, Jesus estava quase sendo preso e ele estava angustiado, estava subindo para o monte para orar. E ele pediu para os discípulos, Pedro e os filhos de Zebedeu, ficassem com ele e vigiassem. Mas porque estava chegando a hora de Jesus ser preso e ser crucificado. E os discípulos não estavam vigiando, fizeram foi dormir, estavam tão cansados que estavam dormindo. Toda hora Jesus subia ao monte de Getsêmani e ia orar e os discípulos ficavam dormindo. Quando ele voltou, os discípulos dormindo, e foi pela terceira vez e os discípulos dormindo. E Jesus fala para eles: vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E aqui Jesus estava orando e vigiando, porque estava chegando a hora dele ser preso. E diante de situações, nós devemos vigiar e orar. Diante de situações em nossa vida, em todo momento, nós devemos ter o cuidado de vigiar, ter o cuidado com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, cuidado com a nossa carne, que é fraca. Nossa carne é fraca. E
nós temos que vigiar, porque às vezes a gente termina se desviando dos caminhos do Senhor, porque não vigia, não teve uma vigilância diante da situação da nossa vida, né? Em todo tempo nós temos que ser vigilantes e orar, ter comunhão com o Senhor, se alimentar da palavra para se fortalecer, obedecer, praticar a palavra do Senhor. Todos os dias nós devemos nos alimentar da palavra, jejuar para mortificar a nossa carne, porque nós somos fracos e devemos ter cuidado. O cristão ele tem que ter cuidado. Assim como Jesus pediu aqui que os discípulos vigiassem e orassem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em todos os momentos da nossa vida nós devemos vigiar e orar, porque às vezes a pessoa, por questão que não vigiou, termina caindo em ciladas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas contra os seres celestiais, potestade, né? Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os potestades e seres espirituais, o nosso inimigo, né? E a nossa vigilância, a gente tem que vigiar em todo momento, porque a nossa luta é contra o inimigo, a nossa carne e o mundo, né? As tentações que ficam à nossa volta. Então devemos ter cuidado e vigiar, orar e se alimentar da palavra, praticar e jejuar. Fica essa palavra ao seu coração, permita orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha estar guiando os nossos passos, nos protegendo, nos guardando. Guarda nossa família, nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer a cura de toda enfermidade, doença em nossas vidas. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão sendo escravizados nos vícios, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar os casamentos, os lares, as famílias, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado. Deus abençoe seu dia. Até mais.